A história não começa com alegria, mas com o tipo de dor que ninguém deveria suportar. Sophia Bennett tinha apenas 27 anos. Velha, brilhando com a beleza tranquila de uma futura mãe. Ela deveria ter sido abraçada com amor e carinho. Seus dias, cheio de risos e toques gentis. Mas dentro de sua casa em Austin, Texas, ela vivia em uma prisão de silêncio. Silêncio construído a partir do medo, da vergonha e do peso dos segredos. Sophia não era uma mulher qualquer. Ela era uma mulher respeitada. Policial da cidade, ocupando um alto cargo que muitos admiravam. As pessoas em sua comunidade a viam como uma mulher forte, capaz e intocável. Mas, a portas fechadas, Sophia escondia hematomas sob seu uniforme, lábios inchados escondidos com maquiagem e sorrisos forçados quando seus colegas perguntavam se ela estava bem. Ela nunca ousou revelar a verdade, nem mesmo ao seu pai, Henry Bennett, o próprio chefe de polícia. Para admiti-la, o abuso não só destruiria seu orgulho, mas também humilharia seu pai. Então, ela ficou quieta, suportando golpe após golpe, rezando para que parasse. Seu marido, Ethan Walker, já foi o homem que prometeu-lhe o mundo, mas as promessas se transformaram em punhos. Seus olhos não expressavam mais amor, mas sim desprezo. Ele tinha uma amante. Agora, uma mulher mais jovem que acariciava seu ego e sussurrava veneno em seu ouvido. Para Ethan, Safia não era nada mais do que obstáculo, um fardo com uma criança que ele não queria. Todas as noites sua raiva explodia. Às vezes, eram palavras ásperas, o suficiente para cortar mais fundo do que uma faca. Outras vezes, eram suas mãos, brutais e implacáveis. Os vizinhos às vezes ouviam-o gritando. Eles viam as luzes piscarem tarde da noite. Mas na América, atrás das cercas altas das casas suburbanas, as pessoas muitas vezes fingem não ouvir. Então Sophia suportou sozinha. Sua barriga crescendo, mais pesada, seu espírito ficando mais fraco. Ela continuou sussurrando para si mesma. Apenas mais alguns meses e serei mãe. Posso sobreviver a isso. Mas uma noite, a tempestade dentro de casa se tornou insuportável. Ethan, bêbado e furioso após uma briga com sua amante, voltou-se contra Sophia. Sua voz trovejou com acusações, socos contra as paredes. Sophia tentou acalmá-lo, mas seus apelos só alimentaram sua raiva. Ele a empurrou com força. Mais difícil do que nunca. Seu corpo perdeu o equilíbrio. Suas mãos alcançaram o corrimão, mas era tarde demais. O mundo girou quando seus pés escorregaram da escada. O tempo desacelerou enquanto ela caía. Braços envolvendo instintivamente seu filho ainda não nascido. Seu grito perfurou a noite, interrompido pelo som nauseante do corpo dela caindo no chão abaixo. O silêncio encheu a casa. Ethan congelou no topo da escada, olhando para a esposa inconsciente. O sangue escorria lentamente pelo chão de madeira. Por um momento, seu rosto se contorceu, não de culpa, mas de irritação, como se ela tivesse arruinado sua noite mais uma vez. Ele pegou o celular, não para pedir ajuda imediatamente, mas para mandar uma mensagem para sua amante. Está feito, digitou friamente. E naquele momento, o destino de Sophia e de seu filho ainda não nascido ficou entre a vida e a morte. O que Ethan fez em seguida chocaria a todos e desencadearia uma tempestade que ele nunca imaginou. Antes da tragédia, a vida de Sophia Bennett foi marcada por tons de resiliência e sacrifício silencioso. Nascida e criada em Austin, Texas, ela era a única filha de Henry Bennett, o reverenciado chefe de polícia da cidade. Crescendo em uma casa de honra e disciplina, Sophia aprendeu cedo o que significava carregar o peso da responsabilidade. Enquanto outras meninas sonhavam com contos de fadas, ela sonhava com justiça. Seu pai era seu herói e ela queria seguir seus passos para deixá-lo orgulhoso. Aos 25 anos, ela já havia subido na hierarquia da polícia. Departamento. Os colegas admiravam sua calma sob pressão, sua capacidade de negociar situações tensas e sua coragem de enfrentar o perigo quando os outros hesitavam. Mas por trás do uniforme, Sophia ainda era humana,
uma jovem mulher ansiando por amor, ternura e uma família própria. Esse anseio a levou aos braços de Ethan Walker. No início, Ethan estava tudo o que ela achava que precisava. Charmoso, ambicioso e protetor. Ele lhe prometeu o mundo, e por um tempo, ele deu vislumbres disso. Eles se casaram rapidamente, seus sorrisos capturados em fotos de casamento que ainda estavam penduradas no corredor de sua casa. Por um breve momento, Safia acreditou que tinha tudo. Uma carreira significativa, uma vida dedicada, marido e o sonho de ser mãe. Mas os sonhos são frágeis, e Safias começou a ruir em silêncio. O charme de Ethan era uma máscara, que desaparecia assim que as alianças se acomodavam. Ele se tornou controlador, ciumento e amargo. As noites que antes terminavam em risos, agora terminavam em gritos. Suas mãos que antes a seguravam suavemente agora deixou hematomas que ela cuidadosamente cobriu com mangas compridas. Ainda assim, Sofia ficou. Ela disse a si mesma que ele mudaria, que o amor poderia consertar o que estava quebrado. E quando ela descobriu que estava grávida, ela se agarrou à esperança. Talvez o bebê o amoleça. Ela sussurrou para si mesma. Ela acreditava que uma vez que Ita segurava seu filho, seu coração se transformaria. Ela queria dar ao seu filho uma família completa, não importando o custo. Sua própria felicidade. Todas as manhãs, ela vestia seu uniforme, ajeitava seu distintivo e forçava um sorriso. Para seus colegas oficiais, ela era intocável. A estrela em ascensão da força, filha do chefe, destinada à grandeza. Para seu pai, ela ainda era sua garotinha. E ele olhou para ela com orgulho que brilhava mais do que qualquer metal. Mas ele não sabia. Ele não viu a maneira como ela estremecia quando se movia muito rápido, ou como ela evitava espelhos para esconder tristeza em seus olhos. Sofia escolheu o silêncio porque temia que a verdade quebrasse a fé de seu pai. Coração. Como ela poderia admitir que o homem a quem ele brindou em seu casamento, o homem que ele acolheu em sua família, era destruindo-a pedaço por pedaço? Ela suportou a dor sozinha, acreditando que conseguiria suportar até o bebê chegar. Mas a dor não fica escondido para sempre. Os segredos sempre encontram seu caminho para a superfície. E na noite em que ela caiu no escada, sangrando e quebrada, a verdade foi forçada a vir à tona. Henry Bennett, o homem que jurou proteger a cidade, logo descobriria que havia falhado em proteger a única pessoa que mais importava. Uma vez que soubesse que havia, não haveria força na terra que pudesse conter sua fúria. A casa dos Bennett sempre foi cheio de ordem e orgulho. O nome de Henry Bennett tinha peso em Austin. Como chefe de polícia, ele era um homem temido e respeitado, um líder que construiu sua reputação com base na justiça e na integridade. A cidade confiava. Ele e seus oficiais o admiravam. No entanto, dentro da casa de sua filha, apenas uma curta afastar-se da sua, uma tempestade se formou em silêncio. A casa de Sofia Coita Walker parecia perfeito visto de fora. Era uma casa suburbana de 2 andares em um bairro tranquilo, o tipo de lugar onde as famílias faziam churrascos nos fins de semana e as crianças andavam de bicicleta até o pôr do sol. Para os vizinhos que passavam, parecia a imagem perfeita. Uma esposa de policial respeitada, um marido com uma carreira promissora em finanças e um bebê a caminho. Mas as aparências enganam. A feiura de sua realidade. No entanto, não importava o quanto ela esfregasse, ela não conseguia lavar o medo que vivia no peito. No trabalho, Sofia se portava com equilíbrio. Ela lidava com casos de alto risco. Instruiu os oficiais com autoridade e compareceu às reuniões como um pilar de força. Seus colegas nunca imaginaram que a mesma mulher que enfrentou criminosos armados voltaria para casa e enfrentaria um perigo ainda maior em sua própria sala de estar. Ela usava seu uniforme como uma armadura, escondendo os hematomas por baixo, convencendo ela mesma que se ela conseguia suportar os tiros nas ruas, ela conseguiria suportar a ira de Ethan a portas fechadas. Ethan, enquanto isso, desempenhou seu papel em público. Bonito, articulado e charmoso, ele
Sabia como mascarar sua crueldade quando os outros estavam observando. Nas reuniões de bairro, ele sorria para Sofia, colocando o braço em volta dos ombros dela como um marido amoroso. As pessoas os invejavam, sussurrando a sorte de Sofia. Waizu. No momento em que a porta da frente se fechou, sua máscara caiu. Sua voz ficou áspera, seus olhos escureceram e suas mãos ficaram armas. A tensão atingia o seu pico à noite. Sofia temia o som do carro de Ethan entrando na garagem. Ela congelaria, com o coração batendo forte, sem saber se esta noite, trazendo um silêncio frio, uma tempestade de insultos ou punhos batendo em seu corpo. Ela andou na ponta dos pés ao redor dele, fazendo tudo para não desencadear seu temperamento. Mas nada era suficiente. Se o jantar estivesse muito salgado, se ela estivesse muito cansado de sorrir, se ela perguntasse sobre suas noites mal dormidas, a raiva iria acender. E tudo. Enquanto isso, Henry Bennett permaneceu cego. Ele via sua filha nos jantares de domingo, sorrindo com os dentes cerrados, dizendo que estava apenas cansada do trabalho. Ele notou os seus suéteres largos, mas nunca imaginou o que eles escondiam. Seu orgulho por ela o cegou para a dor que ela carregava. Segredos não ficam enterrados para sempre. E quando chegou a noite em que os gritos de Sofia perfuraram o silêncio, as paredes daquela casa suburbana perfeita não podia mais esconder a verdade. O que aconteceu dentro daquelas paredes logo se espalharam pelas ruas, mudando a vida de todos os envolvidos para sempre. Ethan Walker era o tipo de homem que enganou a todos, exceto aqueles que viviam com ele. Na superfície, ele era polido. Seus ternos estavam sempre passados, seu cabelo perfeitamente penteado, suas palavras afiadas o suficiente para impressionar clientes e estranhos. No mundo dos negócios, ele sabia como conquistar a confiança com um aperto de mão e um sorriso. Para os vizinhos, ele era o marido atencioso que carregava as compras, acenava educadamente e mantinha o gramado imaculado. Mas, atrás de portas fechadas, Ethan era um homem consumido pela amargura, pelo direito e pela raiva. Ele casou-se com Sofia, não por amor, mas por oportunidade. Ter uma esposa policial e a filha do chefe, nada menos, elevou sua posição social. Deu-lhe uma aura de respeitabilidade que ele nunca poderia ganhar sozinho. O seu próprio. Mas uma vez que o anel estava em seu dedo, seu interesse por ela desapareceu. Ele se ressentia de sua força, sua posição de autoridade e o respeito que ela impunha de uma forma que ele nunca conseguiria. Ethan ansiava por controle, e quando Sofia resistiu a seu domínio, ele a puniu. Às vezes era com palavras cruéis misturadas com veneno. Visava minar sua confiança. Outras vezes, eram seus punhos desferidos com uma precisão assustadora. Ele sabia exatamente como atacar sem deixar marcas muito visíveis. Ele não era descuidado em sua crueldade. Ele era calculista. Sua crueldade foi alimentado por outra coisa. Sua amante, Vanessa Reed. Vanessa era mais jovem, ambiciosa e manipuladora. Ela trabalhava na empresa de Ethan. Juntos, compartilhavam conversas sussurradas em escritórios escuros e quartos de hotel tarde da noite. Vanessa alimentou o ego de Ethan, dizendo-lhe que ele merecia algo melhor do que Sofia, que estava desperdiçando sua vida com uma mulher muito forte, muito orgulhosa e agora enfraquecida por gravidez. Ela disse a ele o que ele queria ouvir, que Sofia o estava segurando e que a liberdade esperava se ele apenas teve a coragem de aceitar. Com Vanessa ao seu lado, a crueldade de Ethan aumentou. Ele chegou tarde em casa, exalando um perfume que não era de Sofia. Quando Sofia fazia perguntas, ele a silenciava com seu punhos. Quando ela implorou para ele parar, ele zombou. Você não é nada sem mim. E quando ela o lembrou que estava carregando seu filho, ele zombou. Isso não é uma bênção, é uma âncora. Em sua mente, Sofia havia se tornado descartável. Ela não era mais a esposa troféu polida que ele exibia nas festas, mas um fardo do qual ele queria se livrar. Ele acreditava que ela era muito orgulhoso,
leal demais e envergonhado demais para expô-lo. E ele estava certo. Um ponto. O que Ethan nunca considerou foi o vínculo entre Sofia e seu pai. Ele subestimou a força silenciosa que vivia dentro dela, a mesma força que a tornava uma oficial respeitada. E ele não tinha ideia de que as mesmas paredes que ele usava para esconder seus abusos logo o trairiam. Porque segredos não duram para sempre. E na noite em que Sofia caiu, com sangue manchando o chão de madeira de sua casa, Ethan acreditou que era o fim do seu problema. Mas era apenas o começo. Pois quando Henry Bennett descobrisse a verdade, Ethan Walker enfrentara uma tempestade mais aterrorizante do que jamais imaginou. A queda da escada deveria ter sido um sinal de alerta. Para Ethan Walker, uma chance de perceber o perigo de suas ações e a fragilidade da vida que ele carregava em sua mães. Mas para Ethan, não passou de um inconveniente. Ele ficou sentado na sala de espera do hospital que, noite, rolando o celular, com as pernas cruzadas casualmente, enquanto sua esposa estava inconsciente dentro da sala de emergência. Ele não andava de um lado para o outro preocupado. Não pediu notícias aos médicos. Em vez disso, enviou mensagens para Vanessa Reed, a amante que ocupava mais espaço em seu coração do que seu filho ainda não nascido jamais ocuparia. Não se preocupe, ele digitou friamente. Ela vai sobreviver. Ela sempre sobrevive. Mas ela está mais fraca agora, mais fácil de se livrar. Vanessa respondeu com um emoji de coração, como se o sofrimento de Sofia fosse uma piada. Nada mais do que um trampolim para a vida que ela e Ethan imaginaram juntos. A equipe do hospital notou a indiferença de Ethan. Enfermeiras sussurravam nos cantos sobre o marido que nunca segurou a mão da esposa ou perguntou como estava o bebê. Até o médico, que já tinha visto inúmeras tragédias, achou difícil mascarar seu desgosto. Mas ninguém ousou confrontar Ethan diretamente. Afinal, ele era casado com a filha do chefe de polícia. Quando Sofia finalmente recuperou a consciência por um breve momento, ela foi recebida não com conforto, mas com humilhação. Ethan se inclinou sobre sua cama de hospital. Seu voz baixa, palavras ásperas. Olha só você, zombou ele. Patético. Você não consegue nem. Proteja-se. Você pode se chamar de oficial. Suas palavras feriram mais profundamente do que a dor física que ela sentia. Lágrimas a encheram os olhos, mas ela virou o rosto, não querendo lhe dar a satisfação de vê-la quebrar. Os vizinhos começaram a sussurrar também. A história do acidente de Sofia se espalhou rapidamente, mas os detalhes eram obscuros. Alguns alegaram que ela havia escorregado por exaustão. Outros murmuraram sobre gritos que já tinham ouvido antes. A queda. Alguns até especularam sobre o temperamento de Ethan, mas ninguém ousou dizer isso em voz alta. Afinal, as aparências importam. E confrontar a verdade era sempre mais difícil do que ignorá-la. Sofia sentiu a dor daqueles sussurros. Quando ela voltou brevemente para casa entre as visitas ao hospital, as mulheres da sua rua ofereceram-lhe sorrisos tensos, os seus olhos demorando-se nos hematomas que ela não conseguia esconder. Eles não faziam perguntas. Eles não ofereciam conforto. O silêncio deles era seu próprio tipo de julgamento, como se seu sofrimento fosse de alguma forma culpa dela. Em reuniões familiares, Ethan tocava, marido amoroso, segurando a mão de Sofia com força suficiente para parecer convincente enquanto suas unhas cravavam em suas mãos. Pele debaixo da mesa. Ele sorriu para os parentes, foi buscar água para ela e fingiu se importar. Para todos os outros, ele era atencioso e charmoso. Para Sofia, ele era um marionetista cruel, manipulando seus cordões para manter a ilusão viva. A humilhação aumentou quando Ethan a comparou abertamente a Vanessa. Uma noite, depois que Sofia perguntou onde ele estava, ele sorriu e disse: Vanessa nunca me importunaria assim. Ela sabe como tratar um homem. O coração de Sofia afundou, mas ela mordeu a língua, engolindo seu orgulho para evitar outro golpe. Mas a humilhação, uma forma de plantar sementes. Sementes de raiva, de resistência, de mudança. E embora
Sofia ainda escondia seu sofrimento do pai. As paredes começavam a rachar. Logo outra pessoa veria-o. A verdade com seus próprios olhos. E quando esse momento chegasse, não haveria mais volta. As luzes do hospital piscaram vagamente enquanto Sofia estava deitada em sua cama. Seu corpo doía. Seu espírito estava despedaçado. Ela sempre foi forte. O tipo de mulher que nunca vacilou diante do perigo. Mas agora ela se sentia como um nada. Mais do que uma coxa. Os hematomas que cobriam seus braços eram dolorosos, mas as feridas mais profundas eram invisíveis, gravadas em seu coração, seu orgulho, seu próprio senso de identidade. À noite, quando os corredores o hospital ficou em silêncio, Sofia olhava para o teto, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. O som dos monitores estava estável, mas dentro dela o caos se alastrava. Ela pensou em seu filho ainda não nascido, pequeno e frágil, crescendo dentro dela apesar da violência que sofrerá. Ela sussurrava promessas na escuridão. Eu vou te proteger. Eu vou nos tirar daqui. Apenas espere. Mas mesmo enquanto ela falava palavras, a dúvida envenenou sua esperança. Será que ela conseguiria proteger seu bebê quando não conseguia nem se proteger? Sua mente repetiu a queda várias vezes. O som da voz de Ita, o empurrão, o cair desamparadamente escada abaixo. Ela ainda podia sentir o medo envolvendo-a enquanto ela enrolava os braços em volta. Sua barriga, rezando para que o impacto não acabasse com a vida de ambos. Toda vez que ela fechava os olhos, a lembrança a atingia novamente. Como um raio, o sono tornou-se um tormento cruel, repleto de pesadelos que a deixavam ofegante e acordada. O isolamento era insuportável. Ethan raramente visitava o hospital, exceto para zombar dela. Quando ele fazia isso, aparecer, suas palavras eram como punhais. Você é fraca, Safia. Uma vergonha. Você não é nada. Sem mim. Ela virava o rosto para a parede, recusando-se a encará-lo, mas as palavras penetravam de qualquer maneira. Ela sempre, orgulhosa de seu distintivo, de sua autoridade, de sua independência. Agora, ela se sentia despojada de tudo isso. Amigos e colegas. Enviou flores, cartões e mensagens educadas. Mas nenhum deles sabia a verdade. Para eles, ela era simplesmente recuperando-se de um acidente. Eles acreditaram na história cuidadosamente elaborada por Ita, nunca suspeitando do monstro por trás de sua máscara. E Sofia, presa pela vergonha e pelo medo, deixou que acreditassem. Ela queria gritar para contar a alguém, mas sua voz ficou presa na garganta. Até seu pai permaneceu no escuro. Henry visitou uma vez, mas Sofia forçou um sorriso, insistindo que ela simplesmente havia escorregado. Ela viu a preocupação em seus olhos, mas ele aceitou suas palavras, confiando em sua força. A culpa a consumia. Ela queria gritar: Pai, me ajude. Wise. A ideia da decepção dele era insuportável. Como ela poderia destruir o orgulho dele admitindo a verdade? Esquerda. Sozinha. A mente de Sofia vagava pelos lugares mais sombrios. Ela se perguntava se seria mais fácil parar de lutar, deixar ir, para se afastar e se libertar da dor. Uma noite, olhando para a intravenosa em seu braço, ela pensou: e se eu apenas parou de tentar? O pensamento a aterrorizou, mas persistiu. Então, enquanto suas lágrimas borravam o quarto estéril ao seu redor, ela colocou a mão sobre a barriga e sentiu um leve chute. Foi um lembrete. Seu filho ainda estava lá. Ainda viva, ainda lutando. Uma centelha de força surgiu dentro dela. Ela sabia que não podia desistir. Ainda não. Wise. O desespero ainda a assombrava como uma sombra. E ela não tinha ideia de que o momento da verdade se aproximava. Porque logo seu pai entraria em seu quarto de hospital exatamente na hora errada e veria tudo o que ela havia tentado até então. Difícil de esconder. Henry Bennett sempre confiou que sua filha seria honesta com ele. Ele acreditava que Sofia era forte o suficiente para lidar com qualquer coisa, assim como ele a criou para ser. Mas ignorar a preocupação tinha começou a corroê-lo desde o acidente.
A explicação que ela deu a ele de que ela simplesmente escorregou-no. A escada parecia ensaiada. Seu sorriso fora forçado demais, seu olhar cauteloso demais. Ele não conseguia se livrar da sensação de que algo mais sombrio se escondia sob a superfície. Certa noite, Henry decidiu pagá-la. Outra visita ao hospital. Ele chegou discretamente, carregando um buquê de margaridas, suas flores favoritas desde infância. Ele caminhou pelo corredor estéril, acenando para as enfermeiras que o respeitavam como chefe de polícia. Para eles, ele era o rosto da força, um homem que nunca vacilou. Mas esta noite, Henry. Os passos eram pesados. Ao chegar à porta de Sofia, ele parou. Vozes flutuavam através. A rachadura. Ele reconheceu o tom áspero de Ethan imediatamente. Você não vale nada, Sofia, sibilou Ethan. Você me envergonha. Eu. Olha você aí, deitado, patético, fraco demais para ficar de pé. Acha que alguém ainda te respeita? Você é nada além de peso morto. Eu deveria ter te deixado há muito tempo. Henry congelou, com o coração batendo forte no peito. A mão apertou a maçaneta, mas ele não se mexeu. Ele escutou. A voz de Safia veio em seguida, frágil e trêmula. Por favor, Ethan, aqui não. Agora não. O bebê. O bebê. Ethan cuspiu, cortando-a. Fora. Aquilo estragou tudo. Você acha que eu queria isso? Você acha que eu queria você? Vanessa é tudo o que você vai. Nunca será. Ela é inteligente, bonita e sabe como tratar um homem. Ao contrário. Você. O sangue de Henry gelou. O soluço abafado da filha se seguiu, e algo dentro dele estalou. Ele empurrou a porta aberta, e a visão diante dele quase o fez cair de joelhos. Safia estava deitada na cama do hospital. Vacilou. Ele riu, um riso cruel. Som que ecoou pela sala. Palavras grandes. Chefe, mas você não fará nada porque se fizer, esse pequeno escândalo arruinará sua preciosa reputação. A fraqueza da sua filha estará estampada em todas as manchetes. Pense nisso, antes que você me ameace. O peito de Henry apertou. Ele olhou para Safia, sua forma quebrada, seus olhos suplicantes. A vergonha tomou conta dele. Ele estava cego por muito tempo, e agora a verdade estava nua diante dele. E quando Henry deixou o quarto de hospital naquela noite, jurou para si mesmo. Da próxima vez que Ethan encostasse a mão em Sofia, ele não sairia vivo. Henry Bennett voltou do hospital para casa com os nós dos dedos brancos no volante, as luzes da cidade borradas. Através do para-brisa. Durante 30 anos, ele viveu segundo um código: justiça acima de tudo. A lei antes dos sentimentos pessoais. Era o juramento que ele havia feito quando colocou-o em seu distintivo. Mas agora esse juramento parecia. Correntes envolviam seu peito, apertando-o a cada respiração. Ele tinha visto criminosos de todos os tipos, assassinos, ladrões, abusadores, mas nunca o rosto do mal o feriu tão profundamente como quando ele olhou para o sorriso presunçoso de Ethan Walker. Ethan não era um homem qualquer. Ele era genro de Henry, o homem que jurou proteger Sofia. E em vez de protegendo-a, ele quase a destruiu. Os pensamentos de Henry se agitaram violentamente. Eu deveria saber. Eu deveria ter visto. Os sinais. Cada hematoma que Safia havia explicado. Cada sorriso forçado. Cada suéter apertado demais em seus pulsos. Tudo voltou à tona. A culpa o cumprimentou com um aceno de cabeça. Ele era o chefe de polícia. No entanto, havia falhado com a única pessoa que mais importava. Quando ele entrou, sua casa vazia, o silêncio era ensurdecedor. Ele se serviu de um copo de uísque, embora mal tocasse-o. Fogo em suas veias. A raiva fervilhava, ameaçando transbordar. Ele andava de um lado para o outro na sala de estar, dilacerado. Entre duas identidades, o homem da lei que acreditava no procedimento e o pai cuja filha havia sido espancada. Quebrado. Se ele seguisse a lei, ele apresentaria queixa, reuniria provas e deixaria o sistema seguir seu curso. Mas os sistemas eram lentos. Os sistemas falharam. Ele viu abusadores saírem impunes, encantar juízes e
Manipular júris. Ele poderia correr esse risco com a vida de Safia. Ele suportaria ver Ethan escapar por rachaduras que ele conhecia. Muito bem. Sua mente sussurrava pensamentos sombrios. Acabe com isso você mesmo. Uma bala. Uma noite, e acabou. Ele imaginou o sorriso irônico de Ethan apagado. O medo em seus olhos quando percebeu que o chefe não estava blefando. Por um momento, as mãos de Henry coçaram para alcançar seu serviço. Arma. Mas então ele viu o rosto de Safia em sua mente. Sua voz suave chamando. Pai. Ele sabia que se cruzasse aquela linha, não só perderia o distintivo, como também poderia perder o respeito dela para sempre. O conflito o despedaçou. A lei exigia paciência. A paternidade exigia ação. E a cada segundo que ele esperava, Ethan ainda andava livre, ainda capaz de machucar Sofia novamente. Henry olhou para seu reflexo na janela escura. Seus próprios olhos pareciam estranhos, duros, selvagens, desesperados. Ele sussurrou para si mesmo. A justiça será feita de uma forma ou de outra. Naquela noite, Henry abriu um arquivo sobre Ethan Walker. Ele puxou todos os registros, cada transação financeira, cada sussurro de má conduta que pudesse encontrar. Ele construiria um caso tão hermético. Ethan não conseguia escapar. Mas, no fundo, Henry sabia que não se tratava mais apenas de uma questão jurídica. Era pessoal. E enquanto ele fechou o arquivo, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de um de seus oficiais, Daniel Brooks, um homem em quem Henry confiava como um filho. A mensagem era curta e urgente. Chefe, você precisa ver isso. Ethan foi visto com a amante novamente. É pior do que você pensa. O maxilar de Henry se contraiu. Seu sangue rugiu em seus ouvidos. O tempo de espera estava se esgotando, e Henry sabia que mais cedo ou mais tarde teria que escolher entre a lei. Vingança. Vanessa Reed sempre soube como conseguir o que queria. Aos 26 anos, com cabelo ruivo marcante e um sorriso que cortava vidro, ela desempenhou bem seu papel. A ambiciosa associada júnior da Ethan. A empresa de Walker, que sabia quando bajular, quando flertar e quando cravar as garras mais fundo. Para Ethan, ela era antídoto para o fardo de sua esposa. Para Vanessa, Ethan era sua passagem para sair da mediocridade e alcançar o estilo de vida que ela ansiava. Mas Vanessa não era apenas uma distração. Ela era combustível para o fogo. Quando Ethan vacilou, quando a culpa ameaçando se infiltrar, Vanessa sussurrou veneno em seu ouvido. Por que desperdiçar sua vida com ela? Ela está te segurando. De volta. Você poderia ser livre, Ethan. Livre para viver do jeito que você merece. As palavras dela pingavam veneno, alimentando o ressentimento que já apodrecia dentro dele. Juntos, eles pintaram Sofia como a inimiga. Vanessa zombou de sua gravidez, rindo em particular com Ethan. Ela é patética. Vanessa zombou uma noite enquanto eles se sentaram em um quarto de hotel escuro, andando por aí com aquelas roupas largas, fingindo que ela é uma heroína. Ela não. Eu mereço você. Eu mereço. Ethan sorriu, intoxicado pela atenção, cego para o fato de que o amor de Vanessa não era por ele, mas pelo poder e dinheiro que ele prometeu. A notícia do caso deles tinha começaram a se espalhar em sussurros. Daniel Brooks, o segundo em comando de confiança de Henry, começou a ficar de olho em Ethan. Quando ele viu Ethan entrando sorrateiramente em um restaurante tarde da noite com Vanessa em seu braço, com risadas se espalhando entre eles, a desconfiança de Daniel se transformou em certeza. Ele tirou fotos discretamente, sabendo que elas seriam relevantes mais tarde. Enquanto isso, Sofia sentia a traição profundamente em seus ossos. Embora Ethan raramente, incomodado em esconder suas noites mal dormidas, ouvir o nome de Vanessa era como sal em uma ferida aberta. Ela já tinha. Acreditava que, se desse um filho a Ethan, isso salvaria o casamento deles. Em vez disso, só lhe daria mais munição. Você. Não consigo nem prender minha atenção. Ethan cuspiu nela durante uma discussão cruel. Vanessa é tudo o que você não é. Jovem, excitante, bonita,
Você só está cansada. Sofia quebrou naquela noite. Ela trancou. Ela mesma no banheiro, afundando no chão frio de ladrilhos, agarrando sua barriga inchada enquanto os soluços sacudiam seu corpo. Parou. Pela primeira vez, ela sussurrou a verdade para si mesma. Não posso consertar isso. Ele não me ama. Ele nunca amará. A admissão cortou profundamente, mas também abriu rachaduras nas paredes que ela havia construído. Mesmo assim, ela permaneceu, em silêncio com o pai, com muito medo da vergonha. Mas Daniel, que admirava Safia silenciosamente há anos, começou a ver, através das mentiras. Ele notou os hematomas, a maneira como seus olhos dispararam quando o nome de Ethan foi mencionado. O tremor em sua voz quando ela afirmou que estava bem. Ele carregava as fotos de Ethan e Vanessa no bolso, esperando para o momento certo. E esse momento estava chegando porque as luzes se apagaram. Sofia pressionou a mão contra a barriga inchada e fez um voto silencioso. Chega. Não vou deixá-lo destruir. Não vou criar meu filho neste pesadelo. Suas lágrimas secaram em suas bochechas, substituídas por determinação. A dor persistia, mas não a acorrentava mais. Ela a alimentava. Na manhã seguinte, Daniel Brooks entrou em seu quarto, carregando uma pasta. Ele hesitou antes de falar. Sofia, disse ele gentilmente, você. Preciso ver isso. Ele entregou as fotos a ela, evidências claras e contundentes do caso de Ethan e Vanessa. As mãos de Sofia tremeu enquanto os folheava, mas, em vez de desabar, sentiu sua determinação endurecer. Eu já sei. Ela sussurrou. Já vivi essa mentira por tempo suficiente. Ela acaba agora. Daniel a estudou. Preocupação estampada em seu rosto. Então você precisa de proteção. Se Ethan perceber que você está planejando ir embora, ele ficará mais perigoso. Deixe-me ajudá-lo. Deixe seu pai ajudá-lo. Sofia balançou a cabeça, com a voz firme. Ainda não. Se eu diga ao meu pai agora, ele vai matar o Ethan. E eu não posso deixá-lo jogar a vida dele fora pela minha. Preciso fazer isso direito. Preciso. Faça isso do meu jeito. Durante dias, Sofia planejou em silêncio. Ela falou com um advogado em segredo. Começou a preparar documentos e entrou em contato com um abrigo para mulheres que haviam passado pelo mesmo pesadelo. Ela escondeu sua força atrás do silêncio, nunca deixando Ethan suspeitar que a maré estava mudando. Mas Ethan não estava cego. Ele notou a mudança sutil em seus olhos, o desafio silencioso em seu tom. Uma noite, enquanto ele estava aos pés da cama de hospital dela, sua voz ficou fria. Não pense que você pode ir embora. Safia, você não é nada sem mim. Se tentar, vou garantir que se arrependa. Sofia encontrou seu olhar pela primeira vez em anos sem medo. Sua voz era suave, mas firme. Bem, veja. Isso. Noite, enquanto ela caía em um sono inquieto, uma tempestade se formou lá fora, com relâmpagos cruzando o horizonte de Austin. O tempo dos segredos estava acabando e a batalha por sua liberdade e sua vida estava prestes a começar. Por dias após o escândalo veio a público. Sofia Bennett se viu presa em uma tempestade de emoções. A humilhação a oprimiu, como um cobertor pesado, sufocando-a. Para onde quer que ela se virasse, na televisão, nas redes sociais, até mesmo sussurrado nos corredores do hospital. A traição do marido a perseguiu. Repórteres acamparam do lado de fora, famintos por uma vislumbre da esposa destruída de Ethan Walker. Ela se sentia despojada, seu sofrimento particular agora um espetáculo público. Certa tarde, enquanto a chuva batia na janela do hospital, Sofia finalmente cedeu. Sozinha no estéril quarto, ela escondeu o rosto nas mãos e soluçou com uma força que sacudiu seu corpo. Anos de silêncio, anos de hematomas. Escondidos sob uniformes, anos de orações sussurradas que não foram atendidas. Tudo isso se derramou. Seus gritos ecoaram das paredes, crua e desesperada. Por que eu? Ela engasgou. Por que eu acreditei nele? Por que deixei isso chegar tão longe? Por um momento, ela se sentiu completamente impotente.
A mulher que antes andava por ruas perigosas com seu distintivo erguido agora se sentia nada mais que uma sombra. Ela pensou no pai, em como ele sempre fora orgulhoso, e a vergonha apertou seu peito. Eu falhei com ele. Eu falhei. Eu mesma. Eu falhei com essa criança. Sua respiração ficou irregular. O pânico tomou conta de seu peito. Ela apertou o botão de chamada. As enfermeiras entraram correndo, suas vozes calmas a acalmando. Está tudo bem, Sofia. Você está seguro. Respire. Lentamente. Sua frequência cardíaca se estabilizou, mas o peso emocional permaneceu. Então algo mudou. Quando a enfermeira saiu, os olhos de Sofia pousaram no pequena foto de ultrassom colada na lateral da cama. A imagem borrada em preto e branco do filho ainda não nascido parecia. Olhou para ela, frágil, mas determinado. Uma onda de clareza a invadiu. Ela não estava lutando apenas por ela mesma. Ela estava lutando pela vida dentro dela. Ela enxugou as lágrimas com as mãos trêmulas, seus soluços acalmando. Em respirações constantes. Pela primeira vez em semanas, um pensamento ecoou em sua mente com clareza nítida. Eu não sou uma vítima. Eu ainda sou mãe. Eu ainda sou policial. Eu ainda sou eu. Seu colapso a reduziu a cinzas. Mas a partir daqueles. Da cinza surgiu algo mais forte. Ela sentou-se ereta, com as costas retas, o maxilar tenso. Ela sussurrou para si mesma. Chega de chorar. Chega de se esconder. Não vou deixá-lo vencer. Quando Daniel Brooks a visitou, mais tarde naquela noite, ele notou a mudança instantaneamente. Você está diferente, disse ele cautelosamente. Sofia assentiu. Eu estou diferente. Eu estava quebrado, mas não vou continuar quebrado. Ele tentou me silenciar, mas eu ainda tenho uma voz, e vou para usá-lo. Os olhos de Daniel suavizaram, admiração cintilando neles. Então deixe-nos ajudá-la. Deixe seu pai ajudá-la. Você não precisa lutar sozinha. Sofia exalou lentamente, sua determinação endurecendo. Eu sei, mas o próximo passo tem que ser meu. Ethan acha que ainda me controla. Deixe-o acreditar nisso por um tempo. Agora, quando chegar a hora certa, eu vou pegar tudo de volta. Ela pressionou a mão firmemente contra a barriga, os olhos queimando com novo fogo. Lá fora, o trovão rebombou novamente, sacudindo o hospital. Paredes. E com essa tempestade veio a promessa de mudança. Porque Sofia Bennett não estava mais apenas sobrevivendo. Ela estava se preparando para lutar. Assim que Sofia Bennett abraçou sua decisão de lutar, sua mente mudou para o modo de sobrevivência. Anos de treinamento policial a tinham. Ensinou-lhe a ler as pessoas, a rastrear detalhes e a reunir evidências sem ser notada. Agora, essas habilidades não serviriam mais à cidade. Elas salvariam a vida dela. A interação com Ethan tornou-se uma oportunidade. Quando ele a visitou no hospital, fingindo desempenhar o papel de um marido preocupado, Sofia se forçou a manter a calma. Ela memorizou suas palavras. O jeito como seus olhos disparavam quando ele mencionou Vanessa, as inconsistências em suas desculpas. Ela o deixou acreditar que ela ainda estava fraco, ainda quebrado. Mas sob o cobertor, seu telefone registrou cada comentário cruel que ele deixou escapar. À noite, quando os corredores estavam silenciosos, ela recuou. Essas gravações em uma conta de e-mail privada que só ela tinha acesso. Lentamente, o arquivo começou a crescer. Um arquivo que contava a verdade que Ethan tanto se esforçara para esconder. Mas as evidências não eram suficientes. Ela precisava de aliados. Silenciosamente, ela estendeu a mão para advogada recomendada por uma enfermeira que já havia escapado de seu próprio casamento abusivo. O nome da advogada era Raquel Morgan, uma mulher de mente afiada que construiu sua carreira defendendo mulheres que se sentiam presas. Quando Sofia explicou sua situação em voz baixa, Raquel não julgou. Ela apenas assentiu e disse: Nós vamos construir isso. Caso tijolo por tijolo. Ele não vai tocar em você novamente.
Daniel Brooks tornou-se outro aliado silencioso, embora mantivesse distância. Em público, ele estava observando Ethan de perto, rastreando seus encontros noturnos com Vanessa, documentando seus comportamento imprudente. Certa noite, ele deu a Sofia um pequeno pendrive cheio de fotos do caso de Ethan. Essas, importará, ele sussurrou. Ainda assim, a parte mais difícil do plano era seu pai. Henry Bennett permaneceu no escuro, sem saber que. Henry Bennett permaneceu no escuro, sem saber que Sofia se movia silenciosamente sob seu nariz. Ela queria contar a ele, mas temia que sua raiva destruir tudo. Ela o imaginou apontando a arma para Ethan, jogando fora sua carreira, sua liberdade, sua vida. Ela não podia deixar isso acontecer. Ainda não. Então, ela sorria para ele durante as visitas, escondendo o entusiasmo por trás dos olhos cansados. Dia após dia, Sofia ficou mais forte. Ela praticava ficar em pé, andando pelos corredores do hospital com determinação. As enfermeiras aplaudiu seu progresso, sem perceber que cada passo a aproximava da fuga. Mas o perigo se aproximava. Ethan não era um tolo. Ele notou a mudança sutil em seu tom, a maneira como ela não implorava mais ou implorava. Uma noite, ele se aproximou para a cama e sibilou. Não pense que eu não vejo. Você está planejando algo. Não se esqueça de que eu sempre ganho. Safia encontrou seus olhos, sua expressão calma, seu coração batendo forte. Ela não respondeu. O silêncio era sua arma agora. Quando Ethan saiu, ela agarrou o pendrive no bolso, com a mão tremendo. Ela tinha a verdade. Ela tinha um advogado. Tinha aliados. Mas também sabia de uma coisa. Ethan atacaria com mais força quando percebeu que estava perdendo o controle. E essa percepção veio mais rápido do que ela esperava. Porque no dia seguinte, Ethan descobriu algo que o deixou furioso. Sofia havia entrado com o primeiro pedido de divórcio. Na manhã seguinte, Ethan Walker descobriu o pedido de divórcio. A máscara de calma que ele usava para o mundo se despedaçou. Os papéis chegaram à sua escritório em um envelope elegante, selado com a autorização do tribunal. A princípio, ele riu, certo de que era algum engano. Sofia sempre foi muito medrosa, muito submissa, muito dependente para desafiá-lo. Mas enquanto seus olhos examinavam as letras em negrito, solicitando a dissolução do casamento, sua risada se transformou em uma rugido. Ele saiu furioso do escritório, batendo a porta com tanta força que o vidro tremia em sua estrutura. Seus funcionários trocavam olhares nervosos enquanto ele passava por eles, com o rosto contorcido de raiva. Vanessa tentou ligar para ele, mas ele a ignorou, consumido por um único pensamento. Sofia acha que pode me deixar. Quando chegou ao hospital, as portas automáticas mal tiveram tempo de abrir antes que ele as empurrasse. Enfermeiras. Enrijeceu enquanto seus passos ecoavam pelo corredor. Ele rompeu no quarto de Sofia sem bater os papéis, apertada em sua mão como uma arma. Você acha isso engraçado? Gritou Ethan, jogando os documentos na cama dela. Os olhos ardiam de fúria, a voz retumbante. Acha que pode me humilhar assim? Divorciar-se de mim? Você não duraria. Um dia sem mim. O coração de Sofia batia forte, mas pela primeira vez, ela não se mexeu. Sentou-se ereta, com a mão protetoramente em sua barriga, e olhou-o diretamente nos olhos. Sua voz era calma, firme. Eu durei anos com você, Ethan. Eu sobreviverei sem você. Seu rosto se contorceu, a descrença o percorreu. Ele esperava lágrimas, implorando fraqueza. Em vez disso, ele viu algo desconhecido. Força, e isso o aterrorizava mais do que qualquer outra coisa. Você vai se arrepender disso. Ele rosnou, sua mão agarrando a grade da cama até que os nós dos dedos ficaram brancos. Você acha que o distintivo do seu pai vai te salvar? Pense de novo. Você me pertence, Sofia. Eu sempre. Vontade. Safia não desviou o olhar. Não mais. Ethan levantou a mão, o velho reflexo de violência. Mas antes que pudesse cair, Daniel Brooks entrou na sala.
Sua voz cortou a tensão. Como uma lâmina. Abaixe a mão, Walker. Agora mesmo. Ethan congelou, olhando feio para Daniel, que permanecia ereto em seu uniforme, com o olhar firme. Por um momento, os dois homens travaram uma batalha silenciosa. O predador contra o protetor. Ethan abaixou a mão lentamente, mas sorriu. Ah, o cãozinho de colo leal. Sempre. Você está por aí, não é? Cuidado, Brooks. Você vai acabar igual a ela. Fraco. Daniel ignorou o insulto, movendo-se mais perto de Sofia. Ela não é fraca e não está mais sozinha. O sorriso irônico de Ethan vacilou, mas apenas por um segundo. Ele pegou os papéis do divórcio da cama e os amassou com a mão. Punho. Isso não acabou. Ele sibilou antes de sair furioso, batendo a porta com tanta força que as paredes tremeram. Sofia expirou. Seu corpo tremendo. Daniel colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Ele está com medo, disse ele calmamente. Isso significa: você está ganhando. Pela primeira vez, Sofia se permitiu um pequeno sorriso. Ela se manteve firme. Ela olhou seu agressor no olho e se recusou a ceder. Mas fora daquele quarto de hospital, Ethan Walker já estava tramando. O próximo passo que ele planejava não ameaçaria apenas Sofia. Também arrastaria toda a sua família para a linha de fogo. Ethan Walker sempre prosperou no controle. Quando Sofia ousou pedir o divórcio, ela atacou o próprio base do seu poder. A raiva o consumia. Mas por baixo dessa fúria havia algo mais sombrio. Medo. Medo de que a máscara perfeita que ele havia construído para o mundo se estilhaçaria. Medo de que, sem Sofia, sem a influência do pai, ele seria exposto como a fraude que era. Ele passou a noite andando de um lado para o outro em seu apartamento elegante. Vanessa estava preguiçosamente esparramada no sofá com uma taça de vinho. Ela folheou as manchetes, zombando de sua queda. Mas em vez de compaixão, ela riu. Você está na moda, Ethan? Ela provocou, erguendo o celular. A cidade inteira está falando de você. Traição. Marido abandona a esposa grávida. Não é exatamente sinal de sucesso nos negócios. Ethan arrancou o telefone dela e o jogou contra a parede. A tela rachou, e o som ecoou pelo quarto. Os olhos de Vanessa se estreitaram. Cuidado, sibilou ela. Você não me serve de nada se perder tudo. Afaste-se. Juntos. A frieza dela o feriu, mas também aguçou seu desespero. Ele não podia se dar ao luxo de perdê-la. Não depois de ter sacrificado tanto. Se Vanessa fosse embora, ele não seria nada. Então, ele fez uma escolha. Ele lutaria. Não importa quão sujos fossem os métodos. Na manhã seguinte, Ethan marchou para sua escritório de advocacia, exigindo uma estratégia. Ela quer o divórcio. Tudo bem. Eu vou sangrar. Ela está seca. Ela não vai ganhar um centavo. Vou pintá-la como instável, inadequada para ser mãe. Quem vai acreditar no Soba? História de uma mulher grávida com problemas emocionais? O advogado hesitou, olhando para o arquivo. Ela é filha do chefe. Ethan, uma oficial respeitada. Isso não vai ser fácil. Ethan se inclinou para a frente, com os olhos ardendo. Então, fácil. Cave sujeira, distorça histórias, faça o que for preciso. Fora do tribunal, Ethan começou sua campanha de difamação. Ele sussurrou aos colegas que Sofia era mentalmente instável, que a gravidez a deixou tão instável que ela se jogou escada abaixo em um ataque de histeria. Ele insinuou corrupção, sugerindo que Henry Bennett estava usando sua posição para proteger sua filha. A fofoca se espalhou como incêndio florestal, envenenando reputações. Sofia logo ouviu as mentiras voltando para ela. As enfermeiras a olhavam de forma diferente. Repórteres acampavam do lado de fora da janela do hospital, ávidos por escândalos. A manchete foi mais profunda. O colapso do policial. Amigos questionaram a estabilidade de Sofia. Eram as impressões digitais de Ethan. Por toda parte. E Sofia sabia disso. Mas Ethan não tinha terminado. Tarde da noite, ele ligou para Vanessa. Com a voz baixa. O vinho dela.
Então encontre-o. Ou talvez você não seja o homem que eu pensava que fosse. As palavras o inflamaram. Ele bateu o punho contra a mesa. Ele não podia perder. Ele não perderia. Se a lei não protegesse seu controle, ele levaria o assunto em consideração. Suas próprias mãos. Naquela mesma noite, Ethan estava sentado em seu carro do lado de fora do hospital. Seus olhos fixos na janela brilhante no quarto de Safia, a mão tamborilando no volante, a mente a mil por possibilidades obscuras. E enquanto o motor cantarolava sob ele, Ethan Walker fez um voto silencioso. Se Safia pensava em divórcio, iria libertá-la. Ela ainda não tinha visto do que ele era realmente capaz. A chuva parou, mas o ar fora do hospital estava carregado de tensão. Ethan Walker estava sentado em seu carro, olhando para a janela, onde o quarto de Safia brilhava fracamente. Sua mente era um campo de batalha de raiva e desespero. Papéis do divórcio, humilhação pública, rumores de fracasso. Tudo estava escapando do seu controle. E quando Ethan perdeu o controle, ele tornou-se perigoso. Ele bateu a porta do carro e entrou no hospital com a confiança de um homem que acreditava que o mundo lhe devia obediência. As enfermeiras ficaram rígidas, trocando olhares preocupados. Olhares. Eles tinham visto as manchetes, ouvido os sussurros. Eles sabiam que os problemas estavam chegando, mas ninguém ousou bloquear seus caminho. Ethan se comportou como uma tempestade, e tempestades não podiam ser paradas. Ele chegou ao quarto de Sofia e irrompeu. Sem bater. Sofia, descansando em sua cama com um livro no colo, olhou para cima, com o coração disparado. Durante semanas, ela havia se preparado para este momento, mas a visão dele ainda lhe causava um arrepio na espinha. Ethan fechou a porta atrás dele, seu sorriso frio. Então, é isso que aconteceu, ele zombou, jogando o divórcio amassado. Papéis na cama. Você acha mesmo que pode me fazer de boba? Sofia acalmou a respiração. Sua voz, embora suave, era inabalável. Você já fez papel de bobo, Ethan. Eu só estou. Terminei de fingir. As palavras o atingiram como um tapa. Ele se aproximou, com o maxilar tenso e os punhos cerrados. Não me provoque, Sofia. Você sabe do que sou capaz. Sofia não se mexeu. Sim, disse ela, com a mão apoiada no corpo. Barriga. Eu sei exatamente do que você é capaz, e é por isso que eu terminei. A raiva de Ethan transbordou. Ele investiu para frente, agarrando seu pulso com força esmagadora. Sofia estremeceu, mas se recusou a gritar. Ela o encarou. Seu silêncio mais desafiador do que qualquer grito. E então a porta se abriu. Tire as mãos da minha filha. Henry. A voz de Bennett ecoou pela sala como um tiro. O chefe de polícia entrou, com os olhos brilhando. Presença preenchendo o espaço. Ele chegou cedo para uma visita surpresa, apenas para cair direto no pesadelo que ele mais temia. Ethan soltou o pulso de Sofia, mas não recuou. Ele sorriu, sua arrogância inabalável. Chefe, ele disse lentamente. Sempre o herói. Pena que você não pode protegê-la de si mesma. Os punhos de Henry se fecharam em sua lados, seu corpo tremendo de raiva. Você cruzou a linha pela última vez, Walker. Coloque outro dedo sobre ela. E eu vou enterrá-lo em uma cela tão profunda que você nunca mais verá o sol. Ethan riu sombriamente, inclinando-se para perto de Henry. Você acha que a lei vai salvá-la? A lei é lenta. A lei é fraca. Quando você fizer alguma coisa, ela já terá ido embora. Os olhos de Sofia se arregalaram. O medo atingiu seu coração. Foi embora. O que ele fez? Quer dizer, Henry deu um passo à frente, com a voz baixa e letal. Tate-me. Pela primeira vez, o sorriso irônico de Ethan vacilou. A tempestade. O que ele carregava dentro de si encontrou a força inabalável da fúria de um pai. E naquele momento, o equilíbrio de poder mudou. Mas Ethan não tinha terminado. Ele tinha uma última carta para jogar. E logo, Henry perceberia que a batalha estava apenas começando. Henry Bennett construiu sua carreira descobrindo mentiras, mas nunca
Uma investigação que o atingiu tão perto do coração. Após o confronto no hospital, sua fúria queimou mais forte do que nunca. Mas a fúria por si só não protegeria Sofia. Ele precisava de provas. Sólido. Evidências inegáveis que não apenas acabariam com o reinado de terror de Ethan, mas também o despojariam de todo o poder que ele pensava. Ele segurou. De volta à delegacia, Henry trancou a porta do escritório e começou a puxar os arquivos. Ele começou com as finanças de Ethan. Registros, acessando-os silenciosamente por meio de conexões que lhe deviam favores. O que? Ele descobriu que fez seu maxilar ficar tenso. As contas de Ethan eram uma teia emaranhada de dívidas, cartões de crédito ocultos e suspeitos. Saques. O dinheiro entrava e saía como água, e grande parte dele levava a hotéis de luxo, joalherias e lojas de luxo. Restaurantes. A trilha apontava direto para Vanessa Reed. Mas essa não era a parte chocante. Quanto mais fundo Henry cavava, mais. O cenário ficou mais sombrio. Ethan não era apenas imprudente com dinheiro. Ele era corrupto. Vários pagamentos vinculados diretamente para empreiteiros duvidosos, nomes que Henry reconheceu de investigações anteriores sobre crime organizado. Ethan estava lavando dinheiro, escondendo-o atrás do exterior polido de sua empresa. Henry recostou-se na cadeira, correndo. Uma mão no rosto. Isso não é apenas abuso. Isso é criminoso. Federal. Criminoso. Em seguida, ele puxou os relatórios de vigilância e pediu apoio a Daniel Brooks. Daniel chegou com uma mala de Manila. Pasta. Com o rosto sombrio. Chefe, você precisa ver isso. Dentro havia fotos de Ethan se encontrando com conhecidos de uma gangue local, homens que estavam no radar de Henry há anos. Em uma imagem, Ethan estava apertando a mão de um homem famoso por esquemas violentos de extorsão. O estômago de Henry revirou. Não se tratava apenas de Sofia não existe mais. Ethan Walker era uma bomba-relógio, um homem heredado em um mundo de crime que poderia explodir e levar vidas inocentes com isso. Mas o que mais chocou Henry foi o que Daniel disse em seguida. Senhor, acho que ele está planejando alguma coisa. Ele está desesperado, e homens desesperados não seguem regras. Dizem que ele anda perguntando. Perguntas sobre como desaparecer, como levar alguém consigo. A implicação fez o sangue de Henry gelar. Ethan não estava apenas ameaçando a reputação de Safia. Ele poderia estar planejando levá-la e o bebê para sempre. Henry levantou-se, fechando a pasta com força. Sua voz era baixa e firme, mas suas mãos tremiam de raiva. Então, não temos tempo. Vamos derrubá-lo agora. Daniel hesitou. Senhor, com todo respeito, nós precisamos de mais provas antes de agirmos formalmente. Se nos apressarmos, ele pode passar despercebido. O queixo de Henry cerrado. A lei exigia paciência, mas paciência poderia custar a vida de sua filha. Ele andava de um lado para o outro no escritório, dividido entre dever e desespero. Durante décadas, ele ensinou aos oficiais mais jovens que a justiça deve sempre seguir as regras. Mas agora, essas mesmas regras pareciam correntes que o prendiam, enquanto sua filha corria perigo. Finalmente, ele parou, com a decisão estampada no rosto. Ótimo, vamos construir o caso. Mas se ele fizer um movimento em direção a Sofia, não vou esperar pela lei. Eu mesmo vou acabar com ele. Como as palavras saíram. Sua boca, o telefone de o desespero o empurrou para os braços deles. Preciso de apoio, murmurou ele, com a voz áspera. Algo para calá-la. Para cima. Algo que a assusta tanto que ela desiste do divórcio. Os homens trocaram olhares, com sorrisos cruéis. Assustar as pessoas é o que fazemos de melhor, respondeu um deles. Mas vai custar caro. Ethan não hesitou. Ele deslizou um envelope com dinheiro sobre a mesa. Faça isso. Certifique-se de que ela saiba que não é intocável. Na manhã seguinte, Sofia encontrou uma única rosa vermelha em seu criado mudo no hospital. Ninguém sabia quem a havia deixado. As enfermeiras juraram não ter visto ninguém entrar. Preso à haste havia um pequeno bilhete escrito com uma caligrafia desleixada. Acidentes aconteceram 2 vezes.
Sofia prendeu a respiração. Ela agarrou o bilhete, com o coração disparado. Ela não precisava perguntar quem havia enviado. Era Ethan. Ou pior, alguém que trabalhava para ele. Quando Henry viu a mensagem, nota, sua fúria se inflamou. Ele a esmagou com o punho. Sua voz tremia de raiva. Não se trata mais apenas do Ethan. Ele arrastou outros demônios para isso. Sofia colocou a mão na barriga, com o medo se contorcendo dentro dela. Ela sussurrou: Pai, e se eles vierem buscar o bebê? Henry olhou para ela, com o queixo rígido como pedra. Então eles terão que passar por mim primeiro. Mas nenhum dos dois percebeu. A ameaça já estava mais perto do que eles pensavam. Espreitando do lado de fora do hospital, observando, esperando pelo momento perfeito para atacar. O hospital sempre pareceu uma fortaleza para Sophia Bennett, um lugar onde paredes e guardas poderiam protegê-la da ira de Ethan. Mas essa ilusão se desfez em uma noite chuvosa quando as sombras do lado de fora dela. A sala se moveu com propósito. Tudo começou com um piscar de luzes no corredor. O zumbido constante das máquinas foi interrompido brevemente antes de reiniciar, quase rápido demais para ser notado. Mas Sofia percebeu seus instintos. Como oficial, nunca entorpeceu. Sua mão congelou no copo d'água que ela estava levantando. Algo não estava certo. Minutos depois, um dos policiais designados para guardar a porta dela pediu licença para verificar um barulho lá embaixo. Corredor. O segundo oficial, um jovem novato, permaneceu parado do lado de fora. Sofia exalou, dizendo a si mesma que era nada, mas seus nervos fervilhavam de inquietação. Então a maçaneta da porta chacoalhou. O coração de Sofia disparou. A novata chegou ao auge. Lá dentro. Tudo bem, senhora. Antes que ela pudesse responder, uma figura vestida com roupas de hospital, uniformes cirúrgicos passaram por ele. O intruso usava máscara cirúrgica e luvas, mas seus olhos ardiam de malícia. Em sua mão, brilhou uma seringa cheia de um líquido transparente. O oficial novato reagiu instantaneamente, lutando como homem, mas o intruso era mais forte. Treinados, eles lutaram na porta, com a seringa caindo ruidosamente no chão. Safia gritou, segurando a barriga enquanto a adrenalina corria por suas veias. Em segundos, o segundo guarda retornou, atacando-o. Intruso no chão. A seringa rolou pelo piso até parar aos pés de Sofia. Seus olhos se fixaram nela. O horror invadiu seu peito. O que quer que estivesse lá dentro era para ela ou para seu filho ainda não nascido. Os alarmes soaram quando o hospital. A segurança entrou correndo. O intruso lutou como um animal encurralado, mas acabou sendo contido. Quando sua máscara foi arrancado, a sala ficou em silêncio. Ele não era funcionário do hospital. Era um executor conhecido ligado ao mesmo gangue que Henry estava investigando. Henry chegou minutos depois, com o rosto pálido. Seus punhos cerraram-se. Ele exigiu respostas, sua voz estrondosa enchendo o corredor. Quem te mandou? Foi o Walker. O homem deu um sorriso irônico, com sangue escorrendo do lábio. Acidentes acontecem, chefe. Talvez esta noite não tenha sido a noite da sua filha, mas sempre há o amanhã. Henry quase perdeu o controle. Foram necessários 3 policiais para contê-lo. Sua raiva era vulcânica. A visão de sua filha tremendo em medo quase maior do que ele podia suportar. Sofia estendeu a mão para ele. Sua mão tremendo. Pai, ele estava aqui por mim. Por o bebê. Henry se ajoelhou ao lado dela, com a voz embargada. Não vou deixá-los tocar. Você. Eu juro. Mas, no fundo, ele sabia que isso era apenas o começo. Ethan. O desespero abriu a porta para algo muito mais perigoso do que um casamento fracassado. Agora os criminosos tinham uma alvo em Sofia e a lei se moveu muito lentamente para detê-los. Mais tarde, à noite, enquanto Sofia permanecia acordada, ela repassava a imagem da seringa repetidas vezes. Ela chegará tão perto, e embora o intruso estivesse sob custódia, ela não conseguia se livrar da sensação de que outra tentativa estava por vir. Lá fora, no estacionamento escuro,
Ethan Walker estava sentado em seu carro, observando as luzes piscantes da polícia com um sorriso torto. Ele não tinha. Levantou a seringa sozinho, mas ele já havia posto tudo em movimento e estava longe de terminar. O atentado contra a vida dela abalou Sophia Bennett profundamente. Durante anos, ela carregou o fardo do silêncio, convencendo-se de que podia suportar a crueldade de Ethan, sem arrastar mais ninguém para a tempestade. Mas a seringa caída no chão do hospital desfez essa ilusão. Não se tratava apenas de hematomas escondidos sob uniformes ou sussurros de infidelidade. Isso significava vida ou morte para ela e seu filho ainda não nascido. Quando Henry Bennett entrou em seu quarto na manhã seguinte, os olhos de Sophia estavam inchados de lágrimas que ela não se permitiu derramar na frente de qualquer outra pessoa. Ele ficou em silêncio por um momento, sua estrutura enorme preenchendo a porta, seu distintivo brilhando sob as luzes fluorescentes. Durante décadas, Henry foi o escudo da cidade. Mas hoje, ele parecia um pai lutando contra seu próprio ponto de ruptura. Sophia fez um gesto para que ele se sentasse. Sua voz era suave, mas firme. Pai, eu não posso mais esconder isso de você. O maxilar de Henry se contraiu, seus olhos se fixando nos dela. Diga-me, disse ele. Seu tom não era a ordem de um chefe. Era o apelo de um pai. E assim ela fez. Sophia despejou tudo o que tinha escondido por anos. O primeiro empurrão depois do casamento, os insultos sussurrados como veneno, os hematomas que ela havia coberto com maquiagem. Na noite em que ele a empurrou escada abaixo, cada detalhe transbordava no quarto silencioso, cada palavra mais pesada do que a última. Ela contou a ele sobre a amante de Ethan, sobre as ameaças, sobre a humilhação que ele a forçou para suportar. Ela confessou sua vergonha, seu medo e seu silêncio. Henry ouviu, sem interromper, embora cada frase seus punhos se fechassem mais forte. Os nós dos dedos ficaram brancos e seus olhos brilharam com uma fúria que Sophia nunca tinha visto antes. Quando ela terminou, ele inclinou-se para a frente, com a voz rouca de emoção. Você deveria ter me contado, sussurrou. Você deveria ter confiado em mim. Lágrimas rolaram pelo rosto de Sophia. Eu estava envergonhada. Não queria que você me visse como fraca. Não queria que você perdesse a carreira por minha causa. Henry estendeu a mão sobre a cama, pegando a mão trêmula dela na sua. Fraca, Sophia, você tem sido mais forte do que qualquer pessoa que eu conheço. Você sobreviveu ao que a maioria não conseguiu. Mas você não precisa mais lutar sozinho. Não como minha filha, não como oficial. A partir de agora, lutaremos juntas. O peso que havia esmagado Sophia por tanto tempo começou a. Você é uma piada agora, Ethan, disse ela friamente. A cidade está rindo de você. A filha do chefe está pintando você como um monstro e todos acreditam nela. Ethan bateu o punho na cômoda. Ela é um monstro. Ela está me arruinando, nos arruinando. Vanessa revirou os olhos. Nada impressionado. Não me arraste para isso. Você me queria porque eu fazia você se sentir poderoso. Mas agora, você está patético. Se você não consegue lidar com ela, talvez não seja o homem que eu pensava. As palavras dela cortam mais fundo do que qualquer faca. A raiva se retorceu dentro de Ethan, mas o medo espreitava por baixo. Ele não podia perder Vanessa. Não depois de tudo. Ela estava. Seu prêmio, a prova de que ele merecia mais do que Sophia. Se ela fosse embora, ele não teria nada. Então, ele fez uma escolha. Perigoso. Vou acabar com isso, murmurou Ethan, andando de um lado para o outro. Não com ameaças. Não com jogos. Se o tribunal não vai ficar do meu lado. Se o pai dela acha que pode me destruir, então eu vou tirar o que eles mais amam. Vanessa sentou-se, a testa franzida. Do que você está falando? Os olhos de Ethan escureceram. O bebê. Sem ela, ela não tem nada. Ela vai rastejar de volta para mim, quebrada, implorando. Na primeira vez, Vanessa pareceu perturbada. Ethan, isso é loucura. Você está falando de assassinato.
Mas Ethan estava já discando um número. Do outro lado, uma voz rouca respondeu: Walker, eu disse que não gostamos de negócios inacabados. O tom de Ethan era cortante, autoritário. Então termine. Eu quero isso. Desta vez, tudo limpo. Sem erros. Livre-se dela ou daquela criança e você terá mais dinheiro do que pode contar. Houve uma pausa. Então a voz riu sombriamente. Considere resolvido. De volta ao hospital, Sofia tentou foco em sua próxima aparição no tribunal. Raquel Morgan havia traçado a estratégia. Daniel Brooks garantiu a ela mais proteção, e Henry Bennett havia prometido justiça. Pela primeira vez em anos, Sofia sentiu o peso da esperança. Mas a esperança era frágil. Naquela noite, enquanto ela adormecia, uma enfermeira que ela não. Ela entrou em seu quarto, seus movimentos rápidos demais, ensaiados demais. Os instintos de Safia gritavam: perigo. Ela estendeu a mão para o botão de chamada, mas a enfermeira segurou seu pulso e se inclinou para perto. SHH, sussurrou a mulher, com a voz, misturado com ameaça. Isso não vai doer nem um pouco. O coração de Sofia batia forte enquanto ela lutava, sua força alimentada pelo medo. Para o filho. A mulher apertou o aperto com mais força, e a outra mão enfiou-se no bolso. Naquele momento, a porta explodiu. Henry e Daniel invadiram, armas em punho, gritando ordens. O intruso congelou, preso entre a fuga e a captura. E nos segundos que se seguiram, Sofia percebeu que não era isso. Apenas o desespero de Ethan. Era guerra. O intruso ficou congelado sob o luzes fortes do hospital, seu disfarce se desfazendo. A peruca escorregou durante a luta, revelando uma expressão fria e afiada. Olhos. Daniel Brooks pressionou-a contra a parede, algemando-a pelos pulsos com velocidade praticada. A arma, de Henry Bennett, permaneceu firme, com o maxilar cerrado de fúria. Quem te mandou? Henry latiu, com a voz estrondosa. A mulher deu um sorriso irônico. Sangue escorrendo de um corte no lábio. Você já sabe, chefe. Seu genro não gosta de perder. O peito de Henry apertou, mas sua voz era fria. Ethan Walker, onde ele está? Ela riu baixo e amargamente. Você acha que ele nos conta onde se esconde? Homens como ele pagam em dinheiro e mantêm distância, mas, não se engane, ele quer que ela vá embora. Safia, ainda tremendo, agarrou a barriga protetoramente. O peso de essas palavras a pressionaram como correntes. Ela sempre temeu os punhos de Ethan, mas isso era diferente. Isso era organizado, planejado, implacável. Ele não estava mais apenas tentando assustá-la. Ele estava tentando apagá-la. Daniel arrastou a mulher para fora enquanto policiais de apoio invadiam o local. Henry se moveu para o lado de Sofia, sua grande mão cobrindo dela. Sua voz suavizou, embora a raiva ainda fervesse por baixo. Você está segura. Eu, jure, nunca mais vou deixar ele tocar em você. Mas a segurança era temporária. A tentativa. O ataque desencadeou uma investigação completa, e Henry exigiu respostas. Em poucas horas, sua equipe descobriu o que ele tinha. Suspeitas há muito tempo. A rede financeira de Ethan estava diretamente ligada ao crime organizado. Pagamentos rastreados a líderes de gangues. Contratos suspeitos passaram por sua empresa e agora um assassino confirmado foi ordenado. Sobre sua própria esposa. Henry ficou sentado em seu escritório até tarde da noite. As evidências se espalhavam por sua mesa. Cada página, cada fotografia, cada extrato bancário apertava o laço em volta do pescoço de Ethan. No entanto, o chefe de polícia não sentia satisfação. Este não era um caso para ele. Era pessoal, cru e perigoso. Daniel entrou silenciosamente, com o rosto sério. Senhor, está tudo aqui. O suficiente para indiciá-lo. Conspiração para roubar dinheiro e tentativa de homicídio. Mas ele hesitou. Henry olhou bruscamente. Mas o quê? Daniel colocou outra pasta na mesa. As gangues com as quais ele está lidando não vão deixá-lo cair. Silenciosamente. Se Ethan cair, ele levará outros com ele.
e eles virão atrás de Safia novamente para enviar uma mensagem. Henry, socou a mesa. Deixe-os tentar. Vou queimar cada um deles até o chão. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ethan estava sentado no mesmo quarto de motel, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Vanessa Reed o observava com crescente inquietação. Eles. Você a pegou? Ela perguntou. O olhar de Ethan poderia ter cortado o vidro. Sim, e agora? Bennett tem tudo o que precisa para me enterrar. Vanessa cruzou os braços, com um tom ríspido. Então talvez você devesse correr. Corta suas perdas antes que seja tarde demais. Mas Ethan balançou a cabeça violentamente. Correr? Não, eu não corro. Se eu cair, levo a Sofia comigo. Ela não ganha. Vanessa o estudou por um longo momento, a compreensão surgindo em seus olhos. O homem que ela pensava ser seu bilhete dourado era nada mais que um navio afundando. Lentamente, ela começou a juntar suas coisas. Ethan percebeu, seu rosto se contorcendo. Onde? Você vai? Vanessa o encarou friamente. Para longe de você. Não vou me afogar pelos seus erros. A fúria de Ethan explodiu. Mas ela já estava fora de casa. Ele estava sozinho agora, mais irritado, mais desesperado do que nunca. E quando Henry assinou o mandado para a prisão de Ethan, Ethan estava planejando seu movimento mais violento até então, um ato final, que abalaria a cidade inteira. O mandado de prisão para Ethan Walker foi assinado logo após o amanhecer. Encarou-o. Documento, a tinta ainda fresca, as mãos firmes apesar do fogo que ardia dentro dele. Após semanas de humilhação, violência e encontros de quase morte, a justiça estava finalmente ao seu alcance. Ethan não seria mais o homem livre. Equipes de oficiais se espalharam pela cidade, preparando-se silenciosamente para entrar em ação. Daniel Brooks coordenou a operação, com a voz calma, mas urgente, pelo rádio. Confirmamos sua última localização conhecida. Motel. No lado leste. Unidades aguardam sinal. Mas Ethan Walker não era o homem que aceitou a derrota facilmente. A notícia do mandado chegou a ele antes da polícia. Um contato o alertou. Aviso. Que a lei estava chegando. A primeira reação de Ethan não foi de medo. Foi de fúria. Arrombou a porta apenas para ser recebido com uma saraivada de tiros. Ethan estava esperando, seu rosto contorcido pela loucura, atirando descontroladamente, enquanto as paredes do motel explodiam com estilhaços e fumaça. Tiros foram disparados, gritou um policial. O caos explodiu enquanto balas ricocheteavam pelo corredor. A voz de Ethan ecoou em meio ao caos, um rugido maníaco. Venha me pegar, Bennett. Vamos ver se seu distintivo pode salvá-lo agora. Henry cerrou o maxilar, seu coração batendo. Não era apenas um criminoso entrincheirado dentro de um motel. Era o homem que machucou a filha, o homem que quase matou o neto. A tentação de invadir e acabar com a família. Era avassalador. Mas então um pensamento arrepiante o atingiu. Ethan não estava apenas atacando. Ele estava desesperado o suficiente para fazer reféns. E quando os policiais relataram gritos vindos dos quartos adjacentes, Henry percebeu que o jogo era mais perigoso do que qualquer um imaginava. O cerco ao motel tornou-se um pesadelo de passos estrondosos e luzes piscantes. E dentro dos corredores apertados, um funcionário assustado, uma mãe segurando duas crianças pequenas e um veterano idoso pressionaram suas costas enquanto Ethan andava como um animal enjaulado, ameaçando todo mundo com uma arma, sua raiva alimentada pelo terror e desespero. Lá fora, os negociadores montaram escudos e alto-falantes sob a chuva fraca. Oficiais, sussurrando nos rádios enquanto coordenavam um perímetro tático, e Daniel Brooks assistia às transmissões com um olhar duro. Foco, dando ordens com uma voz que tentava estudar os corações trêmulos ao seu redor enquanto calculava cada risco e possível ângulo para proteger reféns e prender um fugitivo violento. A negociadora Helena Ruiz falou através de um megafone em tom paciente e sereno, prometendo passagem segura e alertando contra a violência, apelando a qualquer humanidade restante em Ethan,
ao mesmo tempo em que envia sinais codificados para equipes táticas. E sua voz se tornou uma tábua de salvação dentro daquele corredor claustrofóbico onde o medo se agarrava às paredes como fumaça e esperança. Parecia precário e frágil. Lá dentro, os reféns sussurravam planos e orações. A mãe embalando seu filho menor suavemente sob as luzes fluorescentes. O funcionário já está planejando uma possível distração derrubando uma lata de lixo. Enquanto o velho veterano examinava as saídas de ar do teto, contando respirações e segundos, sabendo que em um impasse, as menores escolhas às vezes abrem portas mais estreitas para a sobrevivência e fuga. As exigências de Ethan mudaram de incoerentes desabafos a negociações acirradas. Ele queria uma linha direta com um advogado simpático. Queria humilhar Henry. Ele queria uma câmera focada em sua rendição. Mas por trás dessa postura havia um medo corrosivo de que cada minuto de o atraso fortaleceu seus inimigos e enfraqueceu a frágil alavanca que ele ainda segurava. Daniel traçou uma sombra através o lote, uma figura se movendo com muito propósito para a coincidência. E ele ligou para Henry, que estreitou os olhos, sentindo o velho cansaço lhe dizia que o caos raramente vinha sozinho. As equipes de apoio se adaptaram, olhos examinando cada esquina, cada lixeira, cada beco, enquanto o negociador continuava a acalmar o homem, desfazendo-se pelas costuras. Na van de comando, cada tela brilhava com mapas, alimentações térmicas. Os advogados exigiram tempo. Os líderes cívicos exigiram respostas. Os repórteres esperavam do outro lado da barreira, com suas câmeras ávidas por uma manchete. Mas Henry bloqueou o acesso, com a voz de ferro, dizendo-lhes discretamente que nenhuma história importava mais do que tirar as pessoas vivas e lembrando-lhes que a humanidade. Vidas não seriam sacrificadas por uma cópia sensacionalista, ele disse. E então observou o negociador a centímetros de avanço quando Ethan, exausto e ferido, finalmente abaixou o cano para falar. O alívio percorreu o local. Mas a sombra na janela ainda se movia, e ninguém tinha certeza se o silêncio significava rendição ou um dedo do pé. Então, um som agudo veio do outro lado da área de estacionamento. Um estrondo metálico. Um escapamento do veículo. Um passo em falso. O pânico instantâneo surgiu quando as cabeças se viraram e o foco frágil se desfez. Os olhos de Ethan se voltaram rapidamente para o barulho, seu dedo se contraindo. E naquela fração de segundo, o negociador gritava ordens enquanto Henry sentia um balde frio de pavor inundá-lo, e ele fez a escolha que havia jurado. Nunca autorizar uma entrada tática na janela precisa, em que a segunda figura passou da sombra para o movimento. E todos os membros da equipe se moviam como um só. O motel explodiu em uma tempestade de ação. Gritos, e movimento, e o destino dos reféns. Ethan. A tática. A equipe se movia como sombras, irrompendo pelas portas do motel e ondas sincronizadas. Os corredores ecoavam com gritos. Polícia, largue a arma. Enquanto botas trovejavam no chão de ladrilhos rachados. Fumaça. Granadas sibilaram, enchendo os corredores estreitos com uma espessa nuvem cinzenta. O caos era avassalador, mas para Henry Bennett, cada segundo era cristalino. A vida de sua filha, o futuro de seu neto ainda não nascido e a segurança de civis inocentes, todos equilibrados no fio da navalha deste momento. Ethan Walker estava no final do corredor, segurando sua pistola, seus olhos arregalados disparando das luzes táticas para os reféns pressionados contra a parede. Suor encharcou sua camisa, sua respiração ficou ofegante e a máscara de confiança que ele usava antes estava quebrada. Agora ele parecia o que realmente era, um homem desesperado encurralado por seus próprios pecados. A jovem mãe apertou os filhos com mais força enquanto Ethan pressionava a arma contra ela, gritando incoerentemente. Você acha? Você pode tirar tudo de mim? Você acha que pode rir de mim? Sua voz falhou, mais histérica do que comandando. Henry deu um passo à frente, ignorando a mão de Daniel em seu braço, que o advertia. Walker. Sua voz ecoou pelo corredor. Corredor, cortando a névoa. Acabou. Abaixe a arma.
A cabeça de Ethan se virou bruscamente em sua direção, o reconhecimento brilhando em seus olhos. Ele sorriu, torto e zombeteiro. Chefe, Bennett finalmente decidiu aparecer. Como é saber que sua filha me destruiu? Como é saber que você criou um mentiroso, um fraco? Chega! Henry rugiu, sua fúria, tremendo. As paredes. Você quebrou o corpo dela, mas não quebrou o espírito dela. E agora você vai responder por cada cicatriz que deixou sobre ela. As palavras atingiram Ethan com mais força do que qualquer bala. Seu sorriso vacilou, mas seu apertou a arma com mais força. Ele a balançou em direção a Henry, com o rosto vermelho de raiva. A equipe tática ficou tensa, seus dedos nos gatilhos. Um movimento errado e o corredor explodiria em tiros. A voz de Sofia ecoou de repente atrás do barricada. Ela insistiu em estar ali, recusando-se a se esconder. Ethan, ela gritou, com a voz firme, apesar do medo queimando em seu peito. Olhe para mim. Isso acaba agora. Você não me possui mais.